A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Começando uma semana linda, maravilhosa, né? Agradecendo a Deus, aqui choveu ontem, tá gostoso, tá bem fresquinho. E a gente louva a Deus pela chuva, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa. Ontem foi um dia especial, Dia das Mães, né? É tão bonito, eu falo, né? Gostoso. A gente poder homenagear, agradecer a Deus pelas mães, né? Obrigado, Senhor, por tudo, pelo dom, né? Que foi derramado sobre nós, por permitir que nós tivéssemos essa alegria de ter filhos, né? Que eu falo assim, que é tão lindo, a maternidade é tão maravilhosa, é tão linda. Para mim foi especial, eu sempre quis ser mãe, era meu sonho de ser mãe, e graças a Deus o Senhor permitiu que eu fosse. Então eu louvo a Deus por isso, né? E ainda pedi um dia para o Senhor um varão, um homem, né? E o Senhor me deu um filho homem, conforme o desejo do meu coração, e eu sou muito feliz, muito, muito, muito. Tenho um casal de neto, e eu falo, Deus é maravilhoso, né? Quando a gente é avó, a gente se torna mãe duas vezes, eu acho, é tão especial. E eu só tenho que louvar, agradecer a Deus por Ele ter permitido que eu vivesse tudo isso. A maternidade, ser vó, e se Deus quiser, ainda vou pegar meus bisnetos. Se Deus quiser, né, eu creio, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe tua família, abençoe teu dia. E vamos orar. O Elcio vai falar bom dia para vocês. Bom dia, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós queremos colocar esse momento de oração nas tuas mãos, pedindo que teu Espírito Santo esteja presente conosco e com todos os que estão assistindo, trazendo uma palavra, trazendo uma fonte de alimento para a nossa vida, para a nossa alma, e que essa palavra entre no nosso coração como uma boa semente. Traga proteção para nossas famílias, nossos familiares, nossos netos, nossos filhos. Proteja o nosso trabalho, tira todo o mal, Pai, tudo que aflige, tudo que nos aflige, tudo que nos oprime, seja dissipado em nome de Jesus. E que nós possamos ter uma semana abençoada, feliz, produtiva, como eu sempre escrevo, em nome de Jesus. Luiz Alberto, bom dia. Edna, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Edna. Em nome de Jesus. E que nós possamos compreender a sua palavra e ela venha falar do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Amém. Aleluia, aleluia. Graça nós te damos, Pai. Irmãos, vamos meditar a palavra hoje, que está em Mateus, capítulo 14. Onde que eu falei? 14, 14, 22. Versículo 22. Que é aquele momento que Jesus anda por cima do sobre mar. o mar. A Célia vai ler porque eu estou com uma tosse. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré.
E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Rogavam-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla do vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Ana, bom dia, com alegria. Bom Ana, dia, dona Deus te Ana, abençoe. paz do Senhor. Irmãos, é um momento, esse momento aqui, logo que, lembra que eu falei que Jesus tinha feito uma multiplicação dos pães e dos peixes? E aí tinha uma grande multidão que estava lá, e no Evangelho, segundo escreveu João aqui, a gente vai falar que, a gente pode falar assim, que como Jesus fez aquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, tinha 5.000 pessoas, que esse foi o milagre mais popular da história de Jesus. E Jesus sabia que o coração daquelas pessoas eram maus. O coração daquelas pessoas, eles eram maus. Eles queriam, depois eles queriam aclamar Jesus como se fosse o Senhor Deus, Senhor e Mestre, né? Mas a gente sabe que, na verdade, eles não queriam uma pessoa assim para Senhor e Mestre para obedecer, para seguir. Eles, na verdade, eles só queriam comida grátis, almoço, né? E eles eram maus. E também as pessoas, se eles tivessem conseguido fazer Jesus, nessa ocasião, como um rei, como era a intenção deles, né? Nossa, olha o que o homem faz, dá comida pra gente, né? De graça, faz multiplicar. Jesus sabia que então, o que ia acontecer? Ele subiria num lugar de destaque, e também os apóstolos lá, os discípulos dele, imediatamente ia crescer junto com ele, sabe? E ele queria guardar eles disso daí. O que Jesus fez? Olha só, Jesus falou assim, não, eles estão fazendo, já pensou aí, meus discípulos também vão crescer, vão ficar orgulhosos, né? Eles vão ser, imediatamente também, vão subir em posições de destaque. Olha o que Jesus pensa, vou colocar eles num barco e vou despedir essa multidão, para preservá-los. Jesus colocou eles num barco e enviou eles a Celaleu, para o outro lado. E quando eles para outra banda. Mandou eles embora. E Jesus falou, eu vou depois, né? E o que aconteceu? Os discípulos eles estavam enfrentando uma tempestade muito grande. A gente fala que foi o demônio, né? Outro dia eu preguei isso, que foi o demônio que impedia que Jesus fosse, mas era outra ocasião. Desse lado, a tempestade era uma tempestade protetora. Por que era uma tempestade protetora? Porque o que ela estava protegendo? Estava protegendo eles de si mesmo. Às vezes Deus ele faz as dificuldades da nossa vida para a gente manter uma coisa longe de nós que depois vai se tornar algo muito pior. A gente tem que aprender, a gente agradece a Deus e Ele responde todas as orações com um sim. Ou não, ou espera um pouco. Agora não é o momento, né? Senhor, você realmente me ama? Faça essa pessoa casar comigo, olha só. Aí a pessoa casa é uma coisa só, né? Aquela encrenca que se arranjou na vida. Senhor, se o Senhor me ama, olha o que o ser humano pensa. Se o Senhor me ama, faz eu ganhar na loteria. Ganha, vira um orgulho, acaba com a família, destrói tudo. E Deus, Ele sabe melhor. Então, irmãos, não é dessa forma, né? Ele ama e, portanto, Ele não vai deixar algumas coisas acontecer na nossa vida, porque Ele vai saber que é uma ruína, será uma ruína, né? Deus sabe que aquela coisa vai vir, ia destruir completamente as coisas, né? E hoje a gente enfrenta umas tempestades que não decorrem dos próprios atos, né? Talvez seja apenas uma tempestade protetora. E às vezes a gente reclama, a gente não consegue entender essa tempestade, e ela é uma coisa protetora. Deus sabe o que vai vir no futuro, só Ele sabe o que vai vir no futuro. Então é uma coisa que veio para preservar, proteger. Amém? Eu acho bonito, né? Isso daqui fala assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Sim. Jesus ordenou.
com os discípulos, entre no barco, entre, para que eles não se soberbecessem, não se orgulhassem de tudo aquilo que tinha acontecido ali, né? No meio daquele povo, né? Aquele milagre tão lindo ali que aconteceu, e dos pães e dos peixes, para que eu não sentisse orgulho. E às vezes o Senhor, né, permite que a gente não cresça tanto e não se apareça tanto, para não se soberbecer, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe do que somos feitos. Então, Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para nos poupar, né? Nos tirar do orgulho, da vaidade, da arrogância. Muitas vezes a gente não recebe as coisas porque Deus sabe que se a gente ganhar, ninguém vai nos aguentar, né? Então o Senhor, Ele às vezes não permite. Ele fala, não, tá bom do jeito que você tá aí, você fica quietinho aí, porque aí ainda você tem a vida eterna. Mas se eu te der dons muito altos, muitas coisas para você sair por aí fazendo, ninguém vai te aguentar. Sabe, a arrogância vai subir, o orgulho, você vai se achar. E eu falo assim, esse Deus é maravilhoso. Quantas pessoas que eu conheço, irmãos, tem pessoas que eu conheço que são pessoas que poderiam ser muito usadas por Deus. Mas só o pouquinho que ela tem, ela já se acha, né? Então, Deus deixa ela ali, naquele tantinho que ela tá, não deixa aumentar. Por quê? Porque Ele conhece, né? E a gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus por isso, porque Ele nos poupa, né? Muitas vezes Ele nos coloca assim, quietinho, manda, vai, Célia, fica quietinha aí na sua casa, fica quietinha aí, que é melhor para você, né? Do que te colocar em lugares altos, onde a soberba vai tomar conta do seu coração. E é isso, irmãos, em todo lugar, né? E despedia a multidão, subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para orar. Ele, sendo Deus, subia ao monte para orar. Que lindo! Mas aí ele estava como homem aqui na terra, né? Ele despiu da sua grandeza lá do céu e desceu e veio à terra e se fez homem como nós. Sentia as mesmas dores que nós. Tudo ele sofreu como nós. E ele orava, irmãos. Para quê? Para que a gente aprendesse com ele também a orar, entregar a nossa vida, o nosso dia. Tudo que Jesus fazia era em oração, né, Maria? Bom dia com alegria. E o barco já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Jesus foi caminhando por cima do mar, estava orando e acabou a oração dele, ele foi caminhando por cima do mar. Eu imagino aqueles homens, aqueles marmanjos lá, tudo lá gritando, socorro, é um fantasma, gente. Eles eram homens, né? Mas eles ficaram com medo. Porque é uma coisa sobrenatural. Sobrenatural, você vê alguém andando em cima do mar, pensou que era fantasma. Jesus falou, calma, sou eu. Sabe? Jesus, ele chega para acalmar a tempestade, para te trazer segurança, é um Deus de poder, Deus de misericórdia. E Pedro quis ir com ele. Senhor, se é tu, manda que eu vá contigo. Jesus falou, vem. Muitas vezes a gente está, né, na presença do Deus Todo-Poderoso, mas a nossa fé não é tão grande para continuarmos a nossa caminhada. Quantas pessoas estavam na presença desse Deus Todo-Poderoso? Serviam a Ele, levavam a palavra, trabalhavam na igreja, fazia tanta coisa linda e desistiam no meio do caminho. Não foi até o fim. Sabe? Desistiu. É muito triste você ver alguém que já caminhou com Jesus e hoje está distante da presença dele. Pedro foi caminhando, mas teve uma hora que ele viu a dificuldade das ondas, o vento forte, e ele teve medo. E ali ele afundou. Quantos
porque o dia a dia, as coisas, dificuldade do dia a dia, faz a pessoa, em vez de pedir socorro para Jesus, deixar se afundar, sabe? Se largar e ficar longe da presença de Deus. Hoje eu olho, né? Tenho tantos irmãos que eram lá da igreja, da nossa igreja pelo menos. Eu vejo tantas pessoas lindas que poderiam estar na presença do Deus Todo-Poderoso, servindo a Ele, e hoje estão bem longe desse Deus Todo-Poderoso. E é triste, né? Você vê pessoas que tinham dons e que andou mesmo na presença e hoje estão afastados. E a gente tem que orar para o Senhor que mesmo em meio a essa tempestade, a gente possa saber que o nosso Deus está conosco. E é Ele que acalma, né, a tempestade, só Ele. E que a gente possa continuar nesse mesmo barco, né, juntos sempre. É linda essa palavra, né? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, nos falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E hoje o Senhor vem falar para mim, para você, tem de bom ânimo. Eu não sei a tempestade que você está passando, a dificuldade que você está passando, mas tenha bom ânimo, Jesus é com você, né? É lindo, essa palavra é linda mesmo. Deixa eu falar mais um pouquinho. Então, a gente vê que eu falei que esse vento, essa tempestade, era uma coisa protetora. Muitas pessoas podem falar, não, foi o diabo que mandou. Não foi o diabo que mandou. Uma tempestade que preservou eles da arrogância, da soberba, de falar, o meu mestre vai ser proclamado rei, agora nós somos súditos dele, nós vamos ser os primeiros. Jesus, olhando dentro do coração daquele povo, sabia que aquele povo era um povo que queria, não estava nem aí, só queria comida, só queria benefícios que Jesus podia fazer por eles. Multidões, era muita gente, era 5.000, 8.000, 10.000, 3.000 pessoas que andavam, muita gente. Imagina assim, aqui no nosso dia a dia, como que ele passando. E mais a fama foi correndo, né? Depois que eles passaram para o outro lado do mar, lá em Genezaré, nessa terra do outro lado do mar, vai falar assim, ó. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla do seu vestido, e todos que tocavam eram sarados, curados, ficavam sãos. Então, que a presença do nosso Deus traz cura, né, Elcio? Não tem como. E mesmo que Jesus falava assim, ó, vai, não conta para ninguém que eu te fiz. Não tem como. O cara fala, nossa, o cara tá aí 38 anos aleijado, de repente dá um pulo, tocou sai na andando. orla do Senhor, foi o outro curado. tá 8, o outro tá cego de nascença, e todo mundo conhece. E não tem como esconder, né? Não tem como esconder as coisas que Deus faz na minha vida, na sua vida. É notório. Todo mundo tem que ficar sabendo. Amém? É lindo. E que essa palavra possa produzir no nosso coração uma semente boa. Uma semente de, como se diz? Uma semente que traga... O que o Senhor vem falar hoje para nós, Elcio? Tudo que a gente fizer, faça por Ele, né? Para Ele. Com simplicidade, com amor, com sinceridade. Sinceridade. O que quer dizer sincero? O Elcio conta uma historinha. Sincera. Conta para eles essa a história da de sinceridade é assim, ó. Antigamente eles faziam barro, esse barro, na hora que ele era curado no forno, eles faziam umas pequenas trincas externamente, aí eles passavam cera no vaso, faziam um acabamento ali e eles tampavam esse buraco, esse trinco com cera. E aí vem a palavra de com cera e sincera. O sincera
era um vaso perfeito, né? Daí vem a palavra sem de rachar. sinceridade. E o outro, Com ele cera. era esse com cera, ele era um vaso trincado, remendado. A turma tentava esconder ele para aquele trinco e vender ele como uma coisa perfeita. E a gente sabe que não era perfeito, embora que ele não tivesse quebrado, era só um pequeno defeito, né? Um orifício, assim, um trinco, alguma coisa assim, mas ele não era perfeito, então ele estava camuflado. Então, quando alguém ia comprar um vaso, eles falavam assim, sem cera, sem cera, né, Elza? Entendeu? Então, aí veio essa origem dessa palavra sinceridade. Sincera, que a gente faça uma coisa tudo, né? boa, sem mancha, sem trinco, sem rachadura, sem conserto, né? Que a gente essa palavra, possa ser sincero, e né? a gente pode falar mais dessa palavra, né? A gente vai vendo que Jesus, ele olhava dentro do coração daquelas 3.000 pessoas e ele sabia a intenção daquele povo. Coração. A turma queria proclamar ele nessa ocasião aqui rei. Ah, esse cara dá comida para nós toda hora. Então vai ser nosso rei, nosso mestre. Jesus não queria nada disso, nada disso. Ele é o nosso rei, né? Hoje ele é o nosso rei. Senhor dos senhores, rei dos reis. Apocalipse fala isso. A sua coxa está escrito rei dos reis, senhor dos senhores. Amém? Irmãos, que essa palavra venha falar no nosso coração e a gente pode falar no momento que Pedro foi, né? A gente pode falar tanta coisa, aquele momento que uma confiança que ele teve, confiança de falar, mandou, vou, né? Só que quando ele viu a tempestade alta... a gente é humano e a gente tem medo, né? Quando ele viu... Quantas vezes a gente, mesmo confiando em Deus, a gente fala, será que vai dar certo? Homem de pequena fé. Então, se você for estudar essa palavra aqui, linha por linha, dá uma pregação de 1 hora. A gente muito vai falar lindo, sobre né? esse Falou, momento. Deus, obrigado. Mas eu não queria falar... Quem que é esse? Consuelo, hoje nós vamos orar, irmãos, entregar Consuelo, é a mãe da Carol, ela tá, acho que é pneumonia, entregando ela, pedindo para que Deus Todo-Poderoso toque na dona Consuelo, cure, liberte, Deus, abençoa a dona Consuelo, alcança ela, Senhor, a Vitória Gabriele, a netinha da missionária Solange, precisando muito, muito das nossas orações, irmãos. O José, o filhinho da Mariana, nós pedimos, é um bebê, né? Entregamos ele, Jesus, o José na tua presença, Pai. Toca no José com teu poder, cura, liberta. O Huguinho tá com uma bronquite, asma, sei, orando pelo Hugo, meu neto, pedindo que Deus Todo-Poderoso toque nele, cure ele, liberte ele de todo mal. Minha neta Giovana também está com enfermidade, né, no estômago, pedindo ela que Deus possa tocar, curar. E, irmãos, quantos nomes, né? O Ocimar, nós temos muitos e muitos nomes, né? O Antônio, primo da Lúcia, o Antônio, irmão da Clemência, o Ronaldo, a Maria Flávia, o Samuel, menininho Samuel, nós temos que orar todos os dias pelo Samuel. A Rafaela já foi para casa, graças a Deus. Deus, a tia Edna, do Elcio. A Edna está internada já faz bastante tempo, mais de 15 dias, mais de 20 dias. A Ângela, minha amiga Ângela, orando pela minha amiga Ângela, entregando ela na presença desse Deus Todo-Poderoso, Pai. Toca na Ângela, cura. Tantos nomes, vamos entregar: Jocely, Arthur, Patrícia, Vanessa, Jaqueline, Rosângela, Bruno, Pastora Anice, Renata, Raquel, Hermes, Hilda, Valdir, todos na presença desse Deus Todo-Poderoso, tá bom? Vamos orando, entregar o caderninho, você entrega aquela pessoa que você ama, na presença de Deus, e é isso aí, né?
Pai amado, Pai querido, neste momento nós entramos na Tua presença, pedimos que o Senhor visite cada um, Pai. Se tiver algum enfermo na nossa live, Senhor, o Senhor conhece a enfermidade de cada um. Possa tocar, curar, libertar de todo mal. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já te louvando, te agradecendo e te bendizendo. Obrigado pelas curas que estão sendo realizadas, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, teu carinho. Onde estiver alguém com depressão, síndrome do pânico, borderline, Senhor, ansiedade, medo, angústia, tristeza, Pai. Que o Senhor possa entrar com a tua presença, trazendo luz, alegria, bênção sobre essas vidas. Amém, aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém, aleluia. Amém, Maria. Amém. Irmãos. Luiz Alberto, que Deus abençoe você e toda a sua família, meu irmão, sempre juntinho, a Edna, minha irmã, Paulo, Maria, Vandeira, Eva, o Emerson. É muito lindo, né? Amém. Irmãos, então que vocês tenham uma semana abençoada, feliz, produtiva, em nome de Jesus, né? E vamos trabalhar? Vamos. Deixa eu falar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Irmãos, Deus abençoe. Olha que lindo, ontem a Janaína, a pastora Janaína, entregou para nós lá, para as mães lá da igreja. Olha que coisa mais linda. Olha que uma necessaire escrita assim, ó. Você é especial. Aqui o nome Adonai. Muito linda, né, gente? Olha o carinho, o capricho, né? Ai, que Deus abençoe sempre essa união, esse amor, Amém. Esse cuidado, né? Irmãos, Obrigada, é assim, hoje à tarde vai ter live às 18 horas, né? No meu celular, né? Elcio Gobo. Aí vamos juntos ouvir uma palavra. Ana, Deus te abençoe, né? Ana. Às 18 horas, então não esqueça, segunda-feira, em nome de Jesus. Amém? Gente, Fique na paz. Tô com uma espinha, olha, tô parecendo adolescente. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, essa semana, nossa, em nome de Jesus. Vamos embora, Amém. trabalhar Chuva de bênçãos. chuva de bênçãos. Amém. Pai do Senhor, até a tarde.